Vamos lá, gente, vamos para mais um react. Vamos reagir a um vídeo onde o Léo e o Rodrigo do canal Almeidas Indicam. Eles fazem uma visita, gente, no túmulo do cantor Tim Maia, no cemitério do Caju, aqui no Rio de Janeiro. Então, fique comigo até o final, vocês vão gostar da história, tá? E além de mostrar o túmulo, eles também contam a trajetória da pessoa. Isso que é legal, tá? Vamos lá, vamos reagir. Bom, estamos chegando aqui no túmulo do Tim Maia, esse grande artista brasileiro. É um Tim túmulo Maia. muito bonito, é meio simples assim de pedra, mas tá muito bonito. Tá aqui as informações, né, de nascimento, dia 28 de setembro de 1942. Caramba, dia 28 de setembro. Gente, que coincidência, cara. Olha, eu tô fazendo esse react aqui hoje, dia 13 de setembro de 2023. Olha a coincidência, gente. Olha a coincidência. Nem eu não sabia a data de nascimento do Tim Maia. Caramba, dia 28 de setembro de E 1942. falecimento no dia 15 de Meu março Deus. de 1998. E tem uma frase, né, que é um verso de uma música dele: "Ah, se o mundo inteiro te pudesse ouvir". E tá embaixo Família Maia. Muito É legal, mole né? não, gente. O Tim Maia foi incrível, né? Vocês já tiveram a oportunidade de ir a um cemitério, andar por sobre um cemitério? É um lugar até assim e bem isolado, né, gente? Bem isolado, dá a impressão assim que você tá sozinho, né? É um espaço que você fica fora da cidade, você fica fora de tudo. Você já teve essa sensação? É muito estranho. Tem muita gente que não gosta. Ah, não gosta de cemitério. Gente, não tem nada. Tem nada. Tem nada no cemitério, gente. Ali é onde a gente deixa a nossa arrogância, prepotência. Você pode ter dinheiro, você pode ser pobre, você pode ser independente da tua religião. É ali que tudo termina, né? Nessa parte física nossa, nesse Um mundo, artista né? único. Fizeram uma plaquinha aqui também. Dia 28 de 9 de O que eu 1942. quero é sossego. Caramba, também, Sebastião outro grande Rodrigues sucesso dele, Maia. né? É até engraçado, né? Porque tá no cemitério e sossego, né? Depois você morre e é o que a Mas eu pessoa acho que o procura. Tim Maia só teve sossego mesmo pós-morte. É. Pós-vida? Os dois. Que depois, pós-morte, pode depois da morte. E Pós-vida. pós-vida. Depois da Porque vida. quem Gente, vida não, enfim. né? Mas, ó, depois no final a gente vai falar, eu acho que nem aqui ele teve sossego. Depois Nossa, a gente vai explicar o porquê verdade. no final do vídeo. Verdade. Eu sou muito fã, sempre ouvi as músicas do Tim Maia, né? E o Tim Maia foi um cara polêmico, né? Pra vocês Muita terem coisa. noção, né? A primeira banda que o Tim Maia teve foram os Sputniks, e ele teve a presença de nada mais, nada menos que quem? Roberto Carlos. Nosso Pensa, rei. o nosso rei Roberto Carlos, né? Então, foi uma banda experimental, não deu muito certo, né? Durou pouco. Inclusive, né? Todos aí falam sobre uma treta causada entre Roberto Carlos e Tim Maia, né? Que a história é muito interessante, que até mesmo o próprio Roberto Carlos veio e até desmentiu essa história, tá? Ele disse que não sabia de nada. Foi quando o Tim Maia foi para... O Tim Maia parece que apresentou ao público o Roberto Carlos. E o Roberto Carlos fez a parte dele e o Tim Maia foi morar lá fora, fora do Brasil. Quando o Tim Maia voltou, ele voltou numa situação precária, né? Muito precária em relação à vida financeira e outras coisas que ele aprontou lá. E ele foi procurar o Roberto Carlos. E no filme, né, existe um filme que a história diz o seguinte, que quando ele foi procurar o Roberto Carlos, né, o Tim Maia foi ignorado pelo amigo, pelo Roberto Carlos. E aí ele ali no fundo do poço, né, o cara não tinha nem dinheiro para voltar para casa. Nisso, o rei mandou darem para ele, não, o Roberto Carlos mandou dar um dinheiro para ele. E um funcionário que foi levar, parece que amassou o dinheiro e jogou em cima do Tim Maia. E isso causou uma situação, sabe, de revolta no Tim Maia, que ele até hoje fala sobre essa situação, né? Que ele que lançou o Roberto Carlos, e quando ele mais precisou do amigo, ele não teve esse retorno.
E o Roberto Carlos disse que não sabe dessa história, né? Eu acho que é gente de muito temperamento forte, né? Total, né? E o Tim Maia não era fácil, né? Claro que E acabou não. não dando certo, né? O Roberto Carlos continuou a carreira dele aqui no Brasil e acabou virando um fenômeno. E o Tim Maia foi para os Estados Unidos tentar a vida, né? Só que o Tim Maia era uma pessoa muito levada, muito sapeca. E acabou tanto estudando música lá nos Estados Unidos, Sim, quanto isso aí. aprontando, né? Ele chegou a Ele ser tá até contando a preso história lá que eu falei, por né? porte ilegal de drogas e por furtar, porque ele roubava uns mercadinhos para comer. Meu Então, Deus assim, era do céu. complicado, né? Então ele ficou, se eu não me engano, eu acho que 6 meses preso, Rô. Ele ficou preso Imagina. bastante tempo e depois foi deportado, né? Foi deportado, mas aí quando ele chegou no Brasil também, né, ele usou toda a experiência de música que ele aprendeu lá, porque ele morou num bairro que o jazz era arroz com feijão, todo mundo consumia jazz. Então quando ele voltou para o Brasil, essa influência do jazz foi algo realmente muito forte e acabou transformando a carreira dele Isso na aí. potência que a gente conhece hoje em isso dia, aí. né? Então é uma história. Túmulo do Tim Maia, gente. Engraçado, né? Além deles dois aí, o Léo e o Rodrigo, parabéns pelo vídeo. Eles contam a história da pessoa em si, né? Isso é que é legal. Não é só mostrar ali o túmulo onde o cara foi enterrado, tal, o cemitério e tal. Não. Olha, muito Legal. legal, assim. Mas o Tim Um vídeo de Maia bastante é um informação. cara que tinha muitos amigos, é um cara que realmente foi muito relevante para a música brasileira, né? Então, Me parece que exumaram o corpo do Tim Maia aí, alguma coisa assim, né? O Tim Maia não teve, realmente, o Tim Maia não teve sossego nem depois, pós-morte, nem pós-morte. eu gosto muito, eu sempre ouvi muito Tim Maia, e eu lembro da morte dele, eu era bem novo, mas eu lembro, assim, foi uma coisa muito forte na mídia, então, para mim foi muito marcante, né? Agora, uma fase estranha do Tim Maia foi quando ele entrou para a doutrina religiosa, lá esqueci o nome, Era racional. Racional, isso, tem até o álbum, né, Racional, e o Tim Maia, ele Como é que pode isso, né? Isso aqui é verdade, gente. É veracidade pura, é verídico isso aqui, cara. Como é que pode, né? O Tim Maia realmente entrou para uma doutrina, né? Parece que era os Racionais, uma coisa assim. E isso aqui era ali na cidade de Nova Iguaçu. O Racional, inclusive ele gravou aí um LP, né, volume 1, volume 2, Tim Maia se tornou adepto da seita cultural Racional, lá em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, né, mas pior que era uma mistureba de crença, sabe, disco voadores, umbanda, com banda, uma coisa assim, sabe, uma misturada danada, mas engraçado que nesse período, eu digo para vocês, que houve uma mudança muito grande na vida do Tim Maia. O Tim Maia mudou muito, ao ponto de abandonar tudo, até mesmo o uso aí, né, das drogas, essa coisa toda. Foi interessante, mas tudo isso depois, gente, caiu por terra, né? entrou de cabeça e ficou, nossa, de olhos vendados para ele essa mudou. religião. E até forçou o pessoal da banda Olha a entrar diferença do Tim Maia, olha aí, olha o semblante do Tim Maia na foto. da religião. E foi uma fase estranha dele, assim, né? Apesar que eu gosto muito das músicas dessa época, né? Olha só. Mesmo ele pregando muito nas músicas, durante as músicas ele fala para ler o livro, que era tipo a Bíblia deles, né? E era uma coisa Universo muito em desencanto, isso aí. Gente, como é que pode, né? Só faltou ali, eu acho que uma falta de informação de alguém realmente direcionar, né? Ao que realmente Cristo, Jesus, poderia fazer na vida dessa pessoa, né? Desse homem, né? doido. E aí ele descobriu que nem o líder lá da Aí. religião estava seguindo as coisas que ele tinha que seguir. E aí ele ficou revoltadíssimo e acabou saindo, assim, depois de uma briga, de uma confusão, e voltou a ser o Tim Maia de antes. Houve uma história, quando o Tim Maia largou essa crença aí, ele ficou super revoltado. Aí que ele, sabe, mergulhou mesmo nas drogas e ele começou a ficar mais revoltado, né? Com uma forma de se expressar mais revoltada, mais grosseira, né? Ele começou a botar para fora mesmo
o ódio, a raiva que ele sentia em relação à religião. E eu acho que todas as religiões, né? Ele ficou muito chateado com aquilo. Parece que o tal, né, que cedia lá, o mentor lá, né, da religião, estava pegando dinheiro dos membros e comprando terreno e fazendo coisas em prol dele mesmo. Foi. Olha, gente, Voltou pro mundo. voltou pro mundo. Pensar, né, que o cara entrou de cabeça na religião, ele ficava tentando converter todos os fãs, todas as pessoas, foi isso os mesmo. amigos, e ele estava isso sendo mesmo. enganado, gente. Ele foi muito ingênuo, coitado. É que, Eu tipo assim, acho que é o primeiro amor, né, da religião. mas às vezes a pessoa, quando é muito, assim, é muito esperta e tudo mais, ela às vezes baixa a guarda e é enganada, né? O fato é que o Tim Maia foi mal direcionado para a verdade. É só isso. Ele foi direcionado de uma forma errada, entendeu? Porque a verdade liberta. E, infelizmente. Ainda falando daquela questão do Roberto Carlos e dele, dos atritos, eu acho que assim, são pessoas que tinham tudo pra brilhar e iam fazer sucesso. Então devia ser duas mentes, assim, muito difíceis de ficar junto, porque devia ter muita treta mesmo, Com né? certeza. Conflito de ideias, de estilos, né? Eu acho que outra curiosidade do Tim Maia, que eu acho que essa é uma das mais interessantes, assim, é que quem contratava o show do Tim Maia e quem comprava o ingresso do Tim Maia nunca sabia se ia ver o show mesmo. Entende? Então isso era muito complicado. Pensa pro contratante, né, que não sabia se o Tim Maia ia aparecer no show. Essa é uma das coisas que ficou muito marcado na história dele, né? Porque o Tim Maia, hoje eu não tô afim, não vou pro show, né? Às vezes estava bêbado demais, às vezes estava com os biricutico no corpo, não comparecia no show. Eu Verdade. conheço produtores musicais que trabalharam com o Tim Verdade. Maia e que diziam que teve muitos casos do Tim Maia estar no camarim, prestes a entrar no show, mas ele estava tão loucão que ele não tinha condição de subir no palco. Então, o show não acontecia. Então, isso aconteceu várias vezes, trouxe problemas também para ele, porque o Tim Maia, ele quase faliu por muitas vezes, né? Tem uma história muito interessante, está até retratada no filme, que o Tim Maia comprou um terreno num condomínio de luxo, né? E nesse terreno tinham dois terrenos, um do lado direito e um esquerdo, iguais. E ele acabou construindo a casa dele, uma mansão, e aí quando ele descobriu, ele construiu no terreno que não era dele. Caramba, eu não sabia dessa história. Sério? Meu Deus, meu Deus do céu. Você imagina. Você compra um terreno, tá? Cara, você é tão loucão, você vive tanto no seu mundo, você não vive o mundo, você vive no seu mundo, que você constrói uma casa, uma mansão no terreno que não é teu, é o terreno do vizinho, cara. Meu Deus, essa que eu não sabia, não. Muita doideira. Logo ele não tinha mais direito sobre a casa, né? Ele não tinha direito nenhum sobre a casa e perdeu todo o dinheiro. Então o Tim Maia, Caramba, assim, agia eu não por sabia dessa impulso, história. ia fazendo as coisas, sabe? Então é um cara, assim, com uma personalidade única. E algo que foi retratado no filme dele, e que as pessoas falam muito também, é que ele ficava reclamando de som, né? Ele falava que não tava ouvindo. Isso aí vinha. Isso aí do Tim Maia era óbvio, né? Aumenta o som, não sei o que, esse contrabaixo, não sei o que lá. Essa bateria, não sei o que lá. O Tim Maia sempre reclamava de alguma coisa relacionada ao som, né? Isso aí era dele, era do Tim Maia, né? Na verdade, o Tim Maia era um cara muito polêmico, né? Muito polêmico, meu Deus do E céu. aqui as pessoas vinham, depois que ele foi enterrado, mexiam, roubaram vários pedaços de coisas que tinham aqui, de várias pedras Caramba, do túmulo. pessoal. E tiveram que deixar isso daqui, tipo, 100% lacrado, porque faltaram levar só o corpo do Tim Maia, né? Tem várias matérias na internet falando sobre isso, que as pessoas vêm aqui, ó, não tem nem a cruz, aqui tinha uma cruz, levaram. Acho que o povo levava como brinde, né? Uma lembrança. Então tá aqui, ó, o que eu quero, sossego. Aí a gente não sabe se ele conseguiu sossego, né? Espero que sim, espero que a alma dele tenha descansado, né? Que o espírito tenha evoluído, né? Mas você vê aqui, ó, roubaram tudo, gente, olha. Aqui Tudo que tinha tava várias aqui, ó. inscrições, a gente não... Vou procurar uma foto antiga, se eu achar eu coloco aqui com o que estava escrito aqui antes. Mas Caramba. levaram tudo, gente. Devia ser umas letrinhas tudo de bronze, né? Bom, pessoal,
Coloca aqui nos comentários qual é a sua música preferida do Tim Maia. E se você também sabe alguma história interessante dele, coloca aqui pra gente, porque eu vou adorar ler cada história, porque eu gosto muito do Tim Maia, tá? E se você tá gostando desse vídeo, achou bacana o que a gente mostrou, Show! Léo e Rodrigo, do canal Almeidas Indicam. Gente, ó, coloca aí, faz isso. Se você lembra de alguma música do Tim Maia aí, né, ou que marcou a sua vida, coloca aqui na descrição coloca aqui nos comentários do vídeo, tá bom? Ó, obrigado você que ficou aqui até agora. Daqui a pouco a gente volta aí com mais outro vídeo para vocês.